trabalho do São Paulo, né? A questão das ideias, de um time que ganhou tudo jogando de uma forma, que foi montado para jogar de uma forma, e o São Paulo tem uma maneira diferente de trabalhar, né? De posicionar os jogadores, enfim. Então, assim, a gente fala em muitos momentos, mas o Flamengo, os jogadores estão com má vontade, os jogadores não estão interessados, mas também tem essa questão, né? De você ter um entendimento das ideias do treinador, de você não se sentir confortável para fazer aquilo que você sabe, enfim. E o Flamengo continua vencendo dessa forma, Plirra. O Flamengo continua falhando demais. Então, assim, o Flamengo tem problemas coletivos, né? É um time que tem espaços, buracos, enfim, saídas, alguns movimentos que tem que ser corrigidos. O São Paulo fala isso, tem muita coisa pra gente corrigir. Sim. No jogo contra o Curitiba, teve falhas individuais, né? Então, assim, o lance do segundo gol... O pênalti do Felipe Luiz, depois o Fabrício... Então, dá pra você também colocar na conta do São Paulo um pênalti feito, uma falha do Fabrício Bruno, que é bom jogador, mas que acabou falhando no lance do gol. Então, também aconteceram falhas individuais, mas também a questão individual é que, mais uma vez, deu a vitória ao Flamengo, né? Então, assim, principalmente no gol do Gerson. Então, assim, o Flamengo falha em muitos momentos como coletivo. O Curitiba vive um momento complicado, né? Tem muita vontade, mas, assim, eu vi o primeiro tempo foi bom. O segundo tempo parecia dois times que estavam brigando realmente lá embaixo. O Curitiba parece que puxou o jogo do Flamengo para baixo. E foi muito ruim. O Curitiba deu uma engrenadinha no campeonato, mas agora sofre a quarta derrota. E aí o Gerson acabou no último lance ali fazendo um gol, né? Porque o Gerson tem muita qualidade também, mas é isso, Plirra. É uma briga que o São Paulo vai ter. Se ele continuar teimando que os jogadores têm que entender 100% da filosofia e modo de jogar, que ele pensa, né? O que ele acredita em futebol, eu acho que ele vai ter dificuldade até o final da competição. Se ele equilibrar isso, uma forma de jogo que também acentue as qualidades individuais dos jogadores, aí o Flamengo pode ter uma outra cara. E eu quando eu falo que o Flamengo pode brigar pelo título brasileiro, é imaginando isso. Que em algum momento o Flamengo vai contar com a individualidade, mas coletivamente vai jogar melhor. Eu não consigo olhar para o São Paulo e ver ele muito tempo na direção do Flamengo, ele reformulando todo esse time. Mas eu querendo pensar que a diretoria fez pensando... de rubro-negros hoje, segunda-feira. Tu gostaria que fosse assim, né, Lugar? E assim... Gostaria que fosse dessa quase maneira. Quase ninguém acredita na permanência do São Paulo. Não, eu procuro o sentido, né? Eu procuro o sentido. Diego, quase nenhum rubro-negro acredita na permanência do Jorge Sampaoli em 2024. É porque muita gente confunde, Plirra, assim, muita gente usa esse termo, né, bajular o jogador. O pessoal acha que você tem que bajular o jogador do Flamengo, por exemplo, a personalidade, para que esses caras rendam. Mas não é isso que eu particularmente, não estou falando isso. Eu estou falando de extrair o máximo deles. Os caras têm uma maneira de jogar. Então não é bajular o jogador. Não é bajular, nem ceder ao jogador. É respeitar as características. Respeitar as características. Simplesmente isso. É você ter linha dura, pulso firme, porque é um grupo de personalidade. Então, o treinador tem que se impor mesmo, não pode também abrir demais. E, enfim, mas aí você extrair o máximo, né? Que o jogador renda tudo aquilo que ele pode render. E esses jogadores específicos, eles têm características de jogo, né? Que ficaram marcadas pelos títulos, assim. Então eu acho que o São Paulo, a linha dele é uma linha que ele continua batendo na tecla. A gente vê isso nos jogos, a gente vê nas coletivas dele, ele insistindo com relação a isso, de que, não, eles vão ter que entender a minha forma de jogar. E aí você tem um reflexo de arquibancada, de diretoria, de ambiente, e fica um ambiente complicado. Isso, acho que no começo teve essa dificuldade. Agora, de tudo isso que aconteceu, eu acho que ele... A vulnerabilidade defensiva do Flamengo vai ser uma coisa que também a gente daqui a 10 programas vai estar discutindo aqui, Fábio? Porque ele é um time que o São Paulo mesmo fala que ele gosta de muita gente à frente, né? Então, assim, são dois caras do meio campo que gostam de jogar, né? Enfim, em alguns momentos ele solta o lateral, primeiro que joga com o Ayrton Lucas e o Wesley, e aí você tem um problema defensivo, né? Eu acho que é muito... assim, o Luga falou do Botafogo, né? Ele falou pouco, né? O Luga falou, eu fui no Morumbi e as linhas sempre muito próximas, os movimentos... O contrário do Flamengo, né? É, o contrário do Flamengo. O Flamengo espaça as linhas, né? O Flamengo deixa espaços, o Flamengo sai com muita gente, recompõe de uma forma diferente do Botafogo, por exemplo. Isso é trabalho do treinador. Acho que o Flamengo se arruma até dia 17, Luiz? Primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Espero que não. O que você espera não é necessariamente o que vai acontecer. O que você acha? Comigo. Eu acho que o Flamengo é sempre perigoso, né, Plirra? Muito perigoso. Muito perigoso pelos os jogadores que tem, né? Mas não vive um grande momento. Não vive um grande momento. Acho que o São Paulo hoje vive um melhor momento que o Flamengo.
E eu acredito que o Flamengo não vai mudar daqui para frente. É que é uma eternidade. Da noite pro dia. Mas mesmo assim... 25 dias pro jogo. Mas ele não vai implantar uma... São 5 anos na Inglaterra. E tempo pra treinar, né? Que nunca teve. Esse é peligro. Esse é peligro. Uma nova... Mas esse é um questionamento do São Paulo tática. também. Às vezes que ele teve para treinar, quando teve um tempo maior para treinar, desandou. a casa desandou. No jogo seguinte, né? No jogo seguinte. Na parada de data FIFA que a gente teve, Não, mas o Yuri 4 do Red Bull. Mas conhece melhor ainda. Dá pra fazer tudo, dá pra fazer tudo. Você ia falar alguma coisa do São Paulo? Não, só ia falar, Play, uma observação, porque assim, eu até falo brincando isso, pô, parece que ele pensa demais, sabe? Assim, passa tanta coisa na cabeça dele que atropela algumas coisas. Nesse jogo do Curitiba, ele tira o Gabigol, tudo é muito rápido, Play. Não dá nem tempo do jogador absorver. Assim, ele tira o Gabigol, ele puxa o Bruno Henrique pra centroavante e coloca, não sei, quem pela... Luiz? O Luiz estava na direita, né? Eu não sei, ele coloca um jogador ali pela esquerda pro Bruno Henrique jogar como... O certo é que não foi o Pedro. Plirra, deu 3 minutos, 4, não sei, né, no tempo, certo? Ele cutucou você, responde ele. Ele tira o Bruno Henrique e coloca o Pedro como atacante. Aconteceu a mesma coisa contra o Grêmio? Não, mas eu tô falando assim, Plirra, são muitas ideias. Igualzinho. São muitas ideias em pouco espaço de tempo. Eu tô falando que vai ganhar ou que vai perder. Eu falo a absorção daquilo. Porque quando você faz uma mexida, você chega pro cara que vai entrar e você fala assim, ó, você vai entrar nessa função, você empurra o jogador para uma outra função. Você vai entrar pela esquerda e o Bruno Henrique vai para o meio. Depois de 3 minutos... O cara nem tocou na bola ainda. É isso, Plirra. Depois de 3 minutos, sai o Bruno Henrique, entra o Pedro. Você tá entendendo? Então, assim, o Bruno Henrique, ele era um 9, então você tem uma ideia. Eu tenho uma ideia de não dá para acompanhar. Então, assim, eu acho que é muita coisa que passa na cabeça dele e a gente tem que olhar pelo lado positivo, que é um cara que quer acertar, né, que quer fazer o melhor, mas tem hora que tem que pensar um pouquinho menos e deixar os jogadores pensarem um pouco mais. O treinador pensar um pouquinho menos e deixar os jogadores pensarem um pouco mais. Vamos para